Capítulo 4 do projeto. Artigo 16. A liberação do alvará de construção dependerá da análise do projeto arquitetônico pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que considerará os seguintes elementos. Inciso 1º. Coeficiente de aproveitamento. Inciso 2º. Taxa de ocupação e de permeabilidade. Inciso 3º. Afastamentos laterais, frontal e de fundos. Inciso 4º. Altura da edificação, quando for o caso. Inciso 5º. Acessibilidade. Inciso 6º. Passeio público, rebaixos e acessos. Inciso 7º. Estacionamento, que considerará o quantitativo de vagas e o raio de manobras definido pela Secretaria de Planejamento Urbano. Inciso 8º. Estudo de impacto de vizinhança, nos termos da Lei Complementar número CINCO 19, de 16 de dezembro de 2010, quando for o caso. Inciso 9º. Usos pretendidos. Parágrafo único. Os projetos deverão atender às legislações e normativas vigentes, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa do responsável técnico pelo projeto, pela execução da obra, e do requerente. Artigo 17. Para aprovação, os projetos arquitetônicos deverão conter: Inciso 1º. Planta cotada para projetos residenciais, com escala mínima de 1:50, e demais tipos com mínimo de 2.100, desde que a escala garanta legibilidade com: Alínea A. Dimensões e áreas exatas de todos os compartimentos, inclusive vão de iluminação, ventilação e áreas de estacionamento. Alínea B. A finalidade de cada compartimento. Alínea C. Os traços indicativos de cortes longitudinais e transversais. Alínea D. Dimensões das espessuras de paredes. Alínea I. Distribuição e localização de vagas de estacionamento de veículos, conforme legislação de zoneamento para o município de Uberlândia. Inciso 2º. Cortes longitudinais e transversais, na escala mínima de 1:50 convenientemente cotados, contendo: Alínea A. Numeração dos pavimentos. Alínea B. Alturas das aberturas de iluminação e ventilação, peitoris, pés direitos e do ponto mais alto da cobertura. Alínea C. Um dos cortes deverá constar o perfil natural do terreno. Inciso 3º. Elevação das fachadas voltadas para as vias públicas na escala mínima de 1:50. Inciso 4º. Planta de locação da edificação na escala mínima de 2.200 com: Alínea A. Projeção da edificação dentro do lote. Alínea B. Dimensões das divisas do lote, e dos afastamentos da edificação em relação a divisas do terreno, e a outras edificações, se porventura existirem. Inciso 5º. Planta de situação na escala mínima de 2.2000 contendo: Alínea A. Cotas que determinem a situação do lote em relação ao logradouro público. Alínea B. Cotas que determinem a situação do lote em relação à esquina mais próxima. Alínea C. Orientação do norte magnético. Inciso 6º. Planta de cobertura na escala mínima de 2.100 com indicações das inclinações das águas. Parágrafo único. Pelo menos um dos cortes deverá passar pelo banheiro, cozinha, bem como por escada ou rampa, se existirem. Artigo 18. Além dos elementos gráficos mencionados no artigo anterior, o projeto deverá conter: Inciso 1º. Designação do número do lote e da quadra. Inciso 2º.
designação do bairro e do logradouro público. Inciso 3º. Quadro de áreas contendo: alínea A, área do lote. Alínea B, área de cada pavimento da edificação. Alínea C, área total edificada. Alínea D, taxa de ocupação da construção em relação ao terreno. Alínea I, coeficiente de aproveitamento utilizado. Alínea F, padrão da construção conforme definição do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado de Minas Gerais Sinduscom Minas Gerais. Alínea G, porcentagem de área permeável. Inciso 4º. Nome do proprietário e sua assinatura. Inciso 5º. Nome do profissional ou profissionais responsáveis e assinaturas, com o respectivo número do registro profissional. Inciso 6º. Padronização do selo, com medidas de 20,5 x 30 cm, conforme modelo constante no capítulo 2º, parte integrante e complementar desta lei. Artigo 19. Os projetos arquitetônicos, e os projetos complementares como instalações de isolamento acústico, fundações, estruturas, coberturas, instalações elétricas, instalações hidráulicas, telefonia, ar-condicionado, elevadores, e demais instalações mecânicas, prevenção e combate a incêndio, levantamento planialtimétrico e outros, quando necessários, deverão seguir as normas técnicas vigentes, bem como atender às exigências das concessionárias ou entidades administrativas. Parágrafo único. O município de Uberlândia poderá exigir a qualquer tempo os demais projetos complementares, até a concessão do habite-se. Artigo 20. O município de Uberlândia fica isento de qualquer responsabilidade técnica perante os proprietários ou terceiros. Artigo 21. A aprovação de projetos para intervenções de qualquer natureza em edificações de interesse cultural dependerá da aprovação do órgão municipal ligado ao patrimônio cultural do município. Artigo 22. Se os projetos submetidos à análise da CEPLAN não atenderem aos requisitos previstos nos incisos e ao nono do artigo 16 desta lei complementar, o proprietário ou autor do projeto serão comunicados das pendências, por meio eletrônico, para correções necessárias no prazo estabelecido no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. O prazo para formalização das correções é de 30 dias, a partir da data da primeira notificação. Parágrafo 2º. Na hipótese de o interessado não apresentar as devidas correções no prazo previsto no segundo comunicado emitido pelo órgão responsável pela aprovação, o projeto será indeferido e arquivado. Parágrafo 3º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo 2º deste artigo, se for de interesse do requerente a aprovação do projeto, este terá que ser reiniciado, arcando com todos os custos. Parágrafo 4º. O meio digital de que trata o caput deste artigo será regulamentado mediante portaria do órgão responsável pelo planejamento urbano. Artigo 23. O alvará de construção será concedido quando da aprovação do projeto arquitetônico. Artigo 24. Toda obra deverá indicar, em placa de dimensões mínimas de 40 x 30 cm colocada em local visível do logradouro público, contendo as informações seguintes: número do alvará de construção, data da expedição, vencimento, responsável técnico, CREA. Artigo 25. Poderá ser fornecida certidão de aprovação, quando o requerente não apresentar o responsável técnico pela obra, e o projeto atender às disposições desta lei complementar. Parágrafo único.
O projeto aprovado ficará arquivado pelo órgão responsável pelo planejamento urbano, e quando houver a apresentação do responsável técnico pela obra, o requerente receberá o alvará de construção, juntamente com os projetos aprovados.